Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos agora começando mais um programa Bem Assim. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença ao vivaço aqui pela telinha da TV Mar. Muito obrigada mesmo pela tua companhia. Olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre fome à noite. E aí, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Como será que o nosso corpo ele deve reagir a essa fome à noite? Pois é, já vamos falar sobre isso. Também vamos receber aqui Rico Mekilde e Davi Matheus. Eles vão falar sobre o seu novo show de humor. Já nós vamos trazer mais detalhes, tá, sobre isso. E também vamos conhecer o pessoal da Cake Factory, fábrica de bolos, né, em português aí. Muita coisa boa te aguarda hoje aqui no programa e eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar e tem também o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês, tá certo? Se cheguem mais, não esqueçam das nossas redes sociais, estamos em todas as plataformas como TV Mar Canal 25, facinho você consegue encontrar os nossos perfis e interagir com a gente, tá certo? Nessas plataformas. Lembrando também do nosso WhatsApp, que é por onde você consegue entrar em contato diretamente aqui com a gente, ok? Olha só, pessoal, você sente muita fome à noite? Nos anos 50, começou-se a observar pela primeira vez na história a relação entre o aumento de peso e as suas consequências, que se dá pelo excesso de fome no período noturno. Só que aí, para explicar muito melhor para a gente como é que funciona essa relação, né, entre fome e noite, a gente convidou aqui a nutricionista Islaine Nogueira, maravilhosa, nossa Nutri. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. É errado sentir fome à noite, Islaine? Bom dia mais uma vez, Mara. Bom, esse processo da fome é um processo fisiológico natural, né, do nosso corpo. Não teria problema nenhum. Mas isso é muito individualizado e depende muito de como a pessoa vai se alimentar ao longo do dia. Infelizmente, devido à correria do dia a dia e pelo que eu observo, muita gente não sente fome no horário da manhã, quando se acorda, acaba, na verdade, levando essa fome toda para o horário da noite. Compensando, né? Isso, exatamente. O que é que acontece? Por que será que eu não sinto fome no horário da manhã? Porque a fome da sua noite deixou você levar para uma certa compulsão alimentar, que eu considero, quando as pessoas costumam comer mais à noite do que pelo dia. O ideal era que fosse, na verdade, distribuindo bem todas as refeições e que fosse, na verdade, de forma igualitária e que não você concentrasse todo o alimento no horário noturno. Certo. Por que não é bom comer muito à noite? Eu sei que quando a gente come à noite, acho que acredito vocês também, né, já devem ter sentido isso, a gente fica se sentindo empanzinada. Né? Tem aquele sono até pesado, né? Aí que muitos o sono também não falam, colabora bem. Levam, né? até para a questão do pesadelo. Cuidado para não comer muito e ter pesadelos à noite. Quando for dormir. Não é bom comer tanto à noite? Então, infelizmente exatamente. Um dos fatores é a escolha do alimento, né? Primeiramente, o ideal é a gente fazer o fracionamento das refeições para regular essa fome e ter fome no início do dia mesmo. Sim. Então, tentar se organizar. Eu sei que muita gente diz, eu me acordei um pouco atrasado para o trabalho, para a escola, mas o ideal é tentar se organizar antes de dormir, para observar o que vai ser consumido no outro dia. Ter um certo aproveitamento do que foi feito na noite anterior. Aqui na nossa região, no Nordeste, a gente sempre acaba mais consumindo as raízes, né? Inhame, macaxeira, batata doce, o cuscuz. E às vezes a sobra da proteína do almoço, né? Carne, frango ou então ovos. Então vamos tentar aproveitar esses alimentos para o outro dia que já estarão prontos, para você não perder um certo tempo ou quando estiver um pouco atrasado. E outra situação é porque, infelizmente, até à noite as pessoas não optam por esses. E olha que somos privilegiados.
ou chega em casa muito cansado e não prepara nem à noite esse tipo de alimentação, ou já liga para algum local, alguma lanchonete e restaurante para pedir algo mais rápido, prático, geralmente um sanduíche, né? Ou até em casa mesmo as pessoas só focam no pão. Então, infelizmente, não é uma escolha saudável, porque isso se torna muito repetitivo. A gente precisa deixar de lado essa preguiça, né? Eu sei que o cansaço às vezes fala um pouco mais alto, mas provavelmente devido até a essa escolha de alimentação, acaba propiciando o cansaço maior nas pessoas. Não estou proibindo algumas escolhas que eu acabei de falar, como o pão, por exemplo, que muita gente acha que consumir carboidratos depois das 6 da noite, né, que falam, engorda. Na verdade é o seguinte, gente, esse efeito de engordar na verdade, determina, na verdade, vários fatores. Engordar é quando você consome algo a mais e não gasta aquilo que você acabou consumindo. Então, o que é o emagrecimento? Para vocês entenderem melhor, é consumir menos e gastar mais. Então, se você está consumindo algo a mais e ainda mais a depender da escolha, aí acaba influenciando, mas não é proibido o consumo de carboidratos no horário da noite. Especialmente se algumas pessoas têm até o hábito de fazer alguma atividade física à noite, porque isso acaba até ajudando um pouquinho aí a liberar uma quantidade um pouco a mais de carboidrato. Falei sobre um grupo de alimentos, mas vamos tentar fazer uma escolha correta desse carboidrato? Sim. Priorizar as raízes, que foi o que a gente já falou, o cuscuz, ter um certo cuidado na escolha do pão, por exemplo, tentar priorizá-los de forma integral, da mesma forma que os biscoitos, torradinhas. Nisso eu quero bater bem em cima mais o martelo a respeito da escolha desse integral, que infelizmente a indústria nos engana, né? Aí as pessoas acham que aquela embalagem lá descrita como integral já é sinônimo de que o produto é totalmente, mas infelizmente o pessoal não é. O ideal é a gente tentar ler o rótulo direitinho na parte dos ingredientes, para poder verificar melhor isso daí, certo? Aprendi com o Slane. Leia o rótulo, tá, gente? Sempre. Vai fazer feira, vai lá ler o rótulo, viu? Porque nem sempre o que está lá naquela partezinha da frente da embalagem é o que realmente está correspondendo à realidade. O rótulo é que sempre vai te falar toda a verdade. Exatamente. E outra coisa muito importante que eu quero focar bastante é porque, infelizmente, as pessoas deixaram de lado o consumo também de vegetais no horário da noite. Sim. Às vezes pode ter uma opção de sopa, de legumes, né? Mas quando é nos outros dias, acaba focando mais em carboidratos refinados. Então, vamos tentar resgatar também esse hábito de consumir vegetais no horário da noite. Não deixa só no horário do almoço, não. E já tem gente que deixou do horário do almoço, não também, é, Mara? Né? Verdade. Infelizmente. Então, vamos tentar. Aproveita, faz uma salada já do almoço para o jantar. É só armazenar direitinho na geladeira, que não vai ter problema nenhum. O importante é você fazer uma boa higienização aí desses vegetais. Isso. Ou seja, não é proibido comer carboidrato à noite. Não. Mas escolha os carboidratos certos, tá? Os melhores carboidratos aí para você. A fome noturna, ela pode esconder algum problema maior, Slane? Bom, infelizmente há consequências, como um efeito direto disso. Se a pessoa consumir algo de fato a mais à noite, obviamente acaba acarretando um aumento do peso. Sim. Então isso vai, a obesidade em si já é considerada uma doença crônica, né? Muita gente acha, inclusive existe até um meio aí da mídia que acaba, como é que eu posso falar? Valorizando essa situação, dizendo aceite seu corpo. Sim. Né? A gente precisa ter um certo cuidado com alguns termos que são dados em relação a isso. A gente precisa considerar a obesidade como doença. Então, vamos ter muito cuidado. E a obesidade vai trazer as outras, diabetes, hipertensão. Inclusive, Mara, as pessoas que já estão acometidas por algumas doenças que eu acabei de falar, como o diabetes, por exemplo. O diabético, ele precisa ter a alimentação totalmente regrada, bem fracionada. Então, aí é um ponto importantíssimo no horário da noite, para quando... Tem gente que quando não é 8 é 80, às vezes não consome nada à noite, né, Mara? Sim. Quando é de madrugada, vai ao banheiro, né?
urinar e infelizmente bate aquela fomezinha e ataca a geladeira no horário Opa! da madrugada. Pior ainda, que na verdade era um horário para a pessoa estar dormindo. Gente, como é perigoso, viu, isso que Islaine está Isso, comentando. por isso mesmo Tem muita gente que- que faz isso, viu? Que a gente precisa distribuir bem todas as refeições, ter um certo equilíbrio em relação aos nutrientes. Acabei falando só a respeito do carboidrato, mas a gente precisa focar também nos outros à Sim. noite, né? As Organizar proteínas bem mesmo, essas organizar refeições bem. para se sentir saciado durante o dia todo, para não ficar com essa fome Exatamente. exagerada, né? Isso. À noite. É possível evitar que essa condição ela se torne um real problema de saúde, que essa fome noturna exagerada? É possível, né, Islaine? Sim, foi como já foi dito, né? Algumas opções que eu falei, tentar distribuir bem a alimentação ao longo do dia, a começar do café da manhã mesmo. Caso não tenha um apetite bem disposto no horário da manhã, faça pelo menos no meio da manhã algum lanche, né? Alguma opção de lanche saudável, tentar optar, obviamente, pelas frutas, algumas gorduras boas, como as oleaginosas, castanhas, amendoim, nozes, pistache. Para, de qualquer forma, vou até tocar um ponto interessante aqui, que tem gente que diz o seguinte: eu não posso comer nada próximo ao almoço, Sim. senão atrapalha o meu almoço. Senão eu não vou sentir fome, Senão né? não vou sentir fome. Já é um quadro até contrário do horário noturno, né? Então, por isso mesmo que a gente precisa comer algo mais leve, próximo à refeição aí do almoço, que tem gente que adora. É uma refeição que a maioria das pessoas não deixam de lado. Sim. Ainda bem. Mas quando for, outra dica interessantíssima para não vir uma fome maior no horário noturno é tentar também encaixar no horário da tarde um lanche, Sim. né? Um lanche saudável, leve, que de qualquer forma também não atrapalha a fome do horário da noite. Também não precisa deixar de comer à noite. Certo. O importante... Islaine, no café da manhã, como que deve ser essa refeição? Frutas, priorizar realmente. Priorizar as frutas, ter uma boa distribuição de água também ao longo do Sim. dia, né? Às vezes muitas questionam, não, mas a água realmente tira a fome? Existe uma certa diferença também, Mara, entre a fome e querer comer alguma coisa, ter aquele desejo, né? Então a gente precisa detalhar mais esse aspecto. Nessa questão de algumas opções do horário da manhã, como você mesma falou, pode ser incluso, obviamente, as frutas e iogurtes também. Vamos tentar encaixar esses alimentos que são fontes de proteínas, os ovos. Deixar um pouquinho de lado essa opção de pão todos os dias, que tem muita gente que no horário da manhã também escolhe a opção do pão. Gente, é pão de pão, manhã pão. e pão à noite, E né? tem gente que come 3, 4, 5. Eu fico, Isso, menino, olha como só é a que tu quantidade. consegue? Outra questão importante é que quando vão consumir os pães, não tem o hábito de rechear o pão. Só come o pão, infelizmente, com a pior opção, que é com margarina. Não é isso? E eu já Menina, falei pense. altas vezes aqui durante algumas entrevistas que margarina não é uma boa opção. O ideal é fazer, obviamente, substituições dessas gorduras ruins, como margarina e óleos vegetais, para manteiga ou azeite de oliva. Lembrando mais uma vez, se for para rechear o pão, pensar na fonte de proteína, né? Ovos, queijo, carne, frango. Então, se quiser incluir algo no pão, que seja essas fontes de proteína e não, de fato, só gordura. Muito bem. Para a gente fechar, vamos lá reforçar as principais dicas aí para o pessoal não sentir essa fome exagerada à noite e aí, consequentemente, né, acabar trazendo problemas de saúde para a sua vida. Exatamente. Pensar primeiramente no fracionamento das refeições de forma correta, tentar encaixar pelo menos algum lanche no horário da manhã, se você não sentir aquele apetite. E no horário de meio-dia, almoçar normalmente, escolher boas opções de vegetais, arroz, feijão. Vamos tentar resgatar até o hábito do arroz e feijão que o brasileiro está deixando de lado. Às vezes muito isso, né, agora. Bota só a carne e a salada. Só a carne e a salada ou macarrão. Optam muito pelo macarrão. E às vezes pelo macarrão instantâneo, né, gente? Pelo amor de Deus. Sei que é prático, mas não é, obviamente, uma boa opção. No horário da tarde, um lanche mais uma vez saudável, para não sentir aquela compulsão alimentar,
quando chega em casa morto de cansado, não quer saber de nada, come o que tiver ali pela frente. Sim. Então, cuidado. Muito cuidado, viu, Nutri? Obrigada, minha linda. Até mais. Prazer. Contatos, redes sociais, né? Pessoal de casa aí, ou que quiser mais Então, informações, como é que pode fazer? Então, podem entrar em contato comigo através da minha rede social, Instagram, que é nutri.lainogueira. Qualquer coisa, estou à disposição. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Até mais. Bom dia, até mais. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí. Tem muita coisa boa para rolar aqui no programa e daqui a pouco eu tô de volta, viu? Chego já já.